Diz assim um texto da palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conta-se uma história que um homem chamado Agostinho, um grande pensador, teólogo da igreja, e ele, querendo entender um pouco sobre essa grande doutrina, esse grande mistério que é a Santíssima Trindade, ele narra que ele, observando uma criança colocando água do mar sobre o buraco que ela fez, ele fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo? E a criança disse: eu estou tentando colocar a água do oceano dentro desse buraco. E Agostinho então disse para a criança, para a inocência daquela criança, dizendo que era impossível ela conseguir fazer isso porque o mar é infinito e o buraco tem limites. Portanto, era impossível o infinito caber dentro do finito. Então aquela criança, na verdade, não era uma criança, era um anjo. E ela disse para Agostinho: é impossível, é mais fácil o oceano infinito caber dentro de um buraco finito do que o homem entender o mistério da Santíssima Trindade. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Amém, sobre esse texto bíblico, para que possamos assim então não compreender esse mistério, mas diante dessa verdade revelada, adorar o Deus triuno. Pai bendito, que o teu Espírito possa iluminar a tua igreja, o teu povo, a fim de que eles possam serem edificados, ó Pai, com esta palavra que será proclamada. É a oração que fazemos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. A doutrina da Trindade é uma das principais doutrinas, ou a principal doutrina do cristianismo. Podemos fazer assim então uma hierarquia, é possível sim, de doutrinas mais importantes que outras. Uma coisa é a doutrina da maneira como a igreja ela se organiza. Se ela se organiza de forma congregacional, se ela se organiza de forma episcopal, se ela se organiza de forma presbiteriana. Outra coisa é a questão do modo como nós compreendemos também o batismo, se é por aspersão, se é por imersão. Agora, há uma outra questão que é de suma importância e que recebe um peso, um valor maior, que é doutrina como, por exemplo, a da Santíssima Trindade, da natureza de Cristo Jesus, a doutrina da salvação, por exemplo, pela fé. A doutrina da Santíssima Trindade é de grande importância porque nela reside toda a base da nossa fé. Nós cremos que Deus ele é um só, porém neles existem três pessoas. Há três pessoas distintas em Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos acostumados com essa terminologia. Geralmente, nas comunidades cristãs, quando vai se abrir um culto, as pessoas usam essa expressão: estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria das igrejas evangélicas, no final do culto, o pastor ele impetra a bênção apostólica dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Durante o batismo, nós também, ministros, falamos: nós
né, a pessoa que está sendo batizada é pronunciada o nome dela, então diz: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o uso dessa expressão trindade ou a própria fórmula está presente na liturgia das mais variadas igrejas cristãs, sejam elas católicas, romanas, sejam elas ortodoxas ou sejam elas evangélicas. Nós cremos não em três deuses, nós cremos não em três senhores. Há um só Deus, há um só Senhor. No entanto, existem três pessoas que igualmente são adoradas e possuem a mesma essência. A Trindade é a primeira família. A Trindade é a primeira comunhão. A Trindade é a primeira fraternidade. Na eternidade nós já temos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando entre si. Na eternidade nós já temos uma comunhão. Na eternidade nós já temos um relacionamento. Portanto, essa Trindade, ela está totalmente envolvida na própria essência dela mesmo, que é o amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunidade que se ama, uma comunidade onde o Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito ama o Pai, o Espírito ama o Filho ama o Espírito. Portanto, há toda uma relação de amor interna no próprio Deus, uma comunhão que chamamos de comunhão intratrinitariana, ou seja, uma comunhão dentro da própria pessoa da Trindade, antes mesmo de Deus criar o universo, antes mesmo de Deus criar o mundo. E por que Deus criou o homem? Por que Deus nos criou? Deus não nos criou porque Ele estava sozinho, porque Deus na eternidade já era uma comunidade. Deus não estava sozinho precisando de alguém para bater um papo e criou anjos e criou você porque Ele estava sofrendo de depressão, não. Deus, Ele é uma comunidade e Ele nos criou não para poder Ele se preencher, mas para poder expressar o seu amor para fora de si mesmo. Quando Deus quis amar para além dele mesmo, Ele nos criou. Nós somos frutos do transbordar do amor de Deus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido de todos nós. É a chamada Grande Comissão. Eu quero, em breves palavras aqui, explicar o texto e trazer a aplicação dessa doutrina para nós. O texto nos fala que Jesus Cristo reuniu os discípulos. Esse foi o último momento em que Jesus esteve com os discípulos. Jesus reunido com os discípulos, Ele se despede e aqui então nós temos Jesus Cristo ascendendo aos céus. Depois de que Cristo ressuscitou, Ele ficou um período de 40 dias aparecendo. Depois desses 40 dias, Jesus Cristo reúne os discípulos e aqui o texto nos diz lá no verso 17 que quando viram Jesus, eles o adoraram. Aqui vem um ponto importante. Algumas pessoas negam que Jesus é Deus. Ora, se Jesus ele era judeu, era aquele que seguia a lei e seguiu perfeitamente, a lei proibia que adorasse qualquer um que não fosse o único Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo repreenderia os discípulos porque eles o adoraram. Mas lá no verso 17 está dizendo que eles viram o Senhor e o adoraram. Se Jesus permitiu a adoração, é porque o próprio Cristo é Deus. E não só foi nesse momento em que nós vemos Cristo sendo adorado, diversos outros momentos ao longo da sua história. Jesus Cristo, então, ele vai aqui subir ao Pai. Nós meditamos isso na semana retrasada, a ascensão de Jesus, e na semana passada, 10 dias depois, o Espírito Santo que foi derramado. Porém, nesse texto, o que está em questão para a nossa reflexão é a palavra de Jesus Cristo aos discípulos, quando ele vira para os discípulos no verso 18 e diz: Jesus aproximando-se lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. E o que me chama a atenção aqui é pensar um pouquinho no que Jesus queria dizer com toda a autoridade me foi dada. A palavra grega exousia, uma palavra que mostra que esse Cristo tem
poder sobre todas as coisas. Tudo ele tem domínio. Ele está dizendo, tudo me foi dado. A autoridade de ter poder sobre tudo me foi concedida. Essa a ideia, essa a expressão. E aí ele diz então para os discípulos, ide, portanto. Então, antes de nós pensarmos no ide, nesse envio que Jesus dá aos discípulos, nós precisamos entender o porquê que Jesus Cristo mandou eles irem. Veja, verso 19, ide, portanto. Esse portanto traz então a conclusão do que ele falou antes. E o que ele falou antes? Toda autoridade me foi dada. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, mas antes disso Jesus não tinha autoridade? Antes de Jesus falar isso para os discípulos depois da ressurreição, ele não já tinha enviado os discípulos a pregar o evangelho, a curar os enfermos, a expulsar demônios? Encontramos várias passagens da Bíblia, Jesus enviando os discípulos com poder, com autoridade. Mas por que Jesus aqui, ele usa essa expressão? Há uma diferença nessa autoridade que Jesus recebe aqui agora, daquela que ele tinha anteriormente? Ora, meus irmãos, vamos pensar aqui então, nessa autoridade que Jesus recebeu como um primeiro ponto. Essa autoridade, o texto diz que foi dada ao Senhor todo o poder no céu e na terra. Ora, quando nós observamos o ministério de Jesus Cristo na terra, percebemos que poucas das vezes Jesus se voltou para o não-judeu. Cristo veio para os judeus, ele veio para os seus. A terra estava debaixo do domínio, do poder de Satanás, e Cristo vem então trazer as boas novas e primeiramente ele traz para o seu povo. Jesus, como judeu, ele traz o evangelho para os judeus. Dificilmente você vai encontrar Jesus Cristo saindo da região onde ele pregava o evangelho, indo para lugares distantes onde levaria a palavra para gentios. E quando você encontra não judeu indo até Jesus, como aquela mulher cirofenícia que pede para que a sua filha fosse curada, você vê Jesus de certa maneira repreendendo-a, mas Jesus a atende. O que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos. Jesus Cristo ele exerceu, de certa forma, durante o seu ministério, um poder quase que regional. E agora Jesus Cristo ele morre e ressuscita. E ele está dizendo que ele recebeu a autoridade no céu e na terra. Portanto, agora o poder de Jesus Cristo não será mais voltado apenas para alcançar os judeus, mas para levar o poder da mensagem do Evangelho a toda criatura, em todos os cantos da terra. E isso é porque Cristo vai ser glorificado. Isso é porque Cristo ele foi assunto aos céus, ele foi recebido nas alturas. Em Apocalipse, João vê o Cordeiro sendo entronizado, o Cordeiro recebendo autoridade sobre todas as coisas. Nós nos deparamos então com Cristo que ascende aos céus, recebe do Pai a autoridade sobre toda a criação, e agora Cristo ele derrama poder, derrama autoridade, delega autoridade para os seus discípulos, para que os discípulos possam avançar com a mensagem, não mais agora apenas entre os judeus, mas entre os gentios, entre os povos longínquos, tendo a certeza os discípulos de que onde o evangelho for pregado, o poder de Deus será manifestado. Amém. Glória a Deus. Ora, é interessante como nós encontramos Jesus Cristo falando sobre essa grande luta, esse grande conflito do mundo espiritual. Em Mateus 12, 27, nós nos deparamos com Jesus Cristo, por exemplo, falando que não tem como entrar na casa do valente sem que esse valente seja primeiramente amarrado. Então, desde a encarnação, Cristo ele entra no mundo que está sob domínio de Satanás, e o apóstolo João disse isso, que Cristo veio desfazer as obras do diabo. O homem estava sob domínio do diabo por conta do pecado, da legalidade do pecado que trouxe ao diabo poder sobre o homem.
E agora Cristo, quando ele se encarna, desde a encarnação, e Cristo principalmente quando inicia o seu ministério, ele vai ganhando o terreno, ele vai destronando o diabo, ele vai vencendo o território do inimigo, ele vai invadindo lugares sob dominação do diabo e manifestando o poder de Deus. Veja, porque ele vai usar essa metáfora. Em Mateus 12, 27, ele vai dizer que é necessário uma alma valente para poder saquear, tirar aquilo que está sob o seu domínio. Cristo é aquele que é maior do que o valente que estava prendendo os homens na cegueira, no pecado. Cristo vem como um valente maior, amarra Satanás para que ele não tenha domínio sobre os homens. Portanto, o ministério de Cristo progressivamente vai sendo manifestado como o reino de Deus expandindo sobre a face da terra. Em João, capítulo de número 12, Cristo fala sobre essa hora dele ser erguido na cruz do Calvário e por meio da cruz ele atraindo todos a ele. Antes disso, os gregos que queriam ter com ele, lá no capítulo 12 de João, Jesus Cristo rejeita porque a hora disso acontecer seria depois que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse e fosse assim então glorificado, e o Evangelho seria então transmitido não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Você pode conferir isso em João 12, 31 a 32. Jesus também disse lá em Lucas 10, 18, eis que vejo Satanás caindo. Ele não disse que Satanás caiu, ele viu Satanás caindo. O texto no original dá a ideia de uma queda que estava acontecendo. E essa queda se consuma quando Cristo vai ser glorificado. Cristo, depois de morrer, ressuscitar, subiu aos céus. Ele agora tem todo o poder e autoridade. O diabo não pode impedir o evangelho de avançar, porque Satanás está amarrado no sentido de que seu poder está limitado. Muitas pessoas dizem assim, poxa, se o diabo está amarrado e ele está fazendo tudo isso que está acontecendo, imagine se ele tivesse solto. Meu irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Pensa num pitbull. O pitbull preso na corrente morde tanto quanto solto. O que eu quero dizer é que hoje o diabo, ele age. Sim, ele age, ele trabalha. Porém, o poder de Cristo dado à igreja faz com que Satanás ele não tenha poder sobre o Evangelho. O Evangelho, aonde ele chega, ele arrebenta com o poder do diabo e ele impera, ele reina. Glória a Deus. Portanto, o homem ele só está sob domínio de Satanás porque ele rejeita estar debaixo do domínio de Cristo. Se você entrar na zona de atuação de um pitbull numa corrente, ele vai fazer o estrago da mesma maneira como se ele estivesse solto. O que eu quero dizer é que a autoridade que está sobre a igreja faz com que a igreja, debaixo desse poder que o Senhor delegou, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés e pregarmos o Evangelho, os eleitos de Deus serão alcançados. E Satanás não terá poder de impedir, não terá poder de continuar mantendo debaixo da escuridão, debaixo das trevas, essas pessoas que o Senhor mesmo escolheu para alcançar. Mas haverá um tempo na história, que Paulo diz lá em Tessalonicenses, que o diabo receberá autoridade para poder enganar muitos, para poder fazer guerra aos santos, vencer. Mas isso é um assunto para um outro dia, que é a grande tribulação, e não é o tema aqui hoje. O segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção é do poder do Evangelho em expansão. Vamos retornar então para o texto de Mateus 28. Então Jesus Cristo, ele antes de enviar os discípulos, ele diz a razão pela qual ele está enviando. Ele diz, toda autoridade me foi dada. E por que toda autoridade foi dada? Porque ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele foi glorificado e agora ele exerce domínio sobre todas as coisas. Domínio esse concedido pelo Pai. E ele agora não mais apenas arranca aqueles judeus das mãos do diabo, mas os povos gentios que viviam debaixo das trevas, ele alcança pelo poder do Evangelho. Mas há mais alguma coisa aqui no texto
que nós precisamos ver. É o que está no verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Portanto, a igreja ela não vai no nome dela mesma. Ela não vai porque ela tem dinheiro. Ela não vai porque ela é cheia de doutores, cheia de pessoas. Mas não é sobre isso que o texto nos chama a atenção. O texto diz que nós devemos formar discípulos, e formar discípulos é gerar na vida do outro o caráter de Jesus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. Fazer discipulado não é fazer ajuntamento de crente, botar uma boa música para todo mundo fazer o culto Sandy Júnior. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Não é isso, não é isso. Fazer discípulo significa que no encontro da caminhada diária, do cafezinho da tarde, da ligação, do contato pessoal um com o outro, nós vamos gerando pessoas parecidas com Jesus, ouvindo o problema do outro, ouvindo a necessidade do outro, e não apenas ouvindo, mas se comovendo, tendo compaixão, tendo empatia e buscar junto mudar a vida do outro. Ter paciência com o erro do outro e ajudá-lo através da palavra de Deus, do Evangelho, a ter o caráter de Jesus. É não concordar com o erro do outro porque ele é teu amigo, porque ele é teu parceiro, porque ele é teu brother. Mas é você confrontar, porque o amigo é aquele que fala a verdade, que confronta. Não é aquele que diz o que o outro quer ouvir. Esse não é amigo. Esse é o conveniente. Para não ficar mal com você, ele concorda com tudo. Tem uma referência que eu acho muito bacana, de um reverendo muito querido, que ele disse que uma vez um amigo dele falou assim para ele: reverendo, eu descobri um jeito de ficar bem com todo mundo. Aí ele: como assim? Não, eu não arrumo mais confusão, minha vida melhorou muito depois que eu comecei a fazer isso. Mas o que é, meu amigo? Eu concordo com tudo que o outro diz. Se ele falar qualquer coisa, né, e eu falar alguma coisa que eu discordo, e ele falar que discorda, eu falo que concordo com ele. Aí o reverendo falou para ele: poxa, mas assim você está se anulando, você está deixando de falar da verdade em prol de um bem-estar que não é verdadeiro. Ele: concorda contigo, reverendo. Ele acabou aplicando com ele mesmo, com o pastor, essa verdade aí que ele adotou para a sua vida. O amigo não é esse, meu irmão. O amigo é aquele que te vê no erro e ele vai falar com você: olha, isso não está legal. A gente precisa sentar aqui e ver o que o Evangelho diz sobre isso e vamos caminhar. Vamos caminhar, portanto, fazer discípulo significa gerar no outro a imagem de Cristo. Isso não se dá em evento, isso não se dá em retiro, isso não se dá no culto domingo à noite, isso se dá na caminhada diária, na disciplina, em você buscar, de certa maneira, ter disciplina de oração, de leitura bíblica e caminhar com o outro, fazendo com que o outro também caminhe com você. Escolha alguém e faça dessa pessoa um discípulo de Cristo. Caminhe com essa pessoa. Se cada um irmão da igreja começar a trabalhar isso com uma outra pessoa, essa verdade, nós teremos uma igreja forte de pessoas parecidas com Jesus. E parar de transferir responsabilidade de gerar discípulos à liderança da igreja. Todos nós temos a missão de fazer com que o discipulado aconteça na vida da nossa igreja. Isso não é papel do pastor, do presbítero, do líder dos jovens ou do líder das irmãs, é papel de cada um de nós que tivemos um encontro com Jesus, fazer com que o outro seja formado à imagem de Cristo. A terceira verdade, então, que o texto vai nos dizer, que ainda está nesse verso 19, é batizando. Então nós fazemos discípulos na caminhada e batizamos, e é interessante que o batismo, ele é o selo da nossa identificação com Deus. Portanto, nós pregamos o Evangelho, nós geramos no outro esse discipulado, e o discipulado ele é contínuo. A pessoa não chega na comunidade cristã e diz: eu quero Jesus, e batiza, e acabou. E aí a gente fica: ganhei não sei quantas almas para Jesus, glória a Deus. Meu irmão, a vida cristã ela é contínua. O discipulado é algo que termina só quando a morte chega.
Portanto, nós batizamos no sinal de que esse indivíduo que recebeu a mensagem, que se identificou com o Evangelho, que se voltou para Cristo, ele é selado, ele recebe o sinal da identificação dele com a verdade do Evangelho que salva. E quando se batiza, o batismo ele é a porta de entrada para que o indivíduo pertença à comunidade. O batismo é o sinal da graça divina, dessa graça que aponta para toda a obra de salvação. É o sinal da regeneração, de que nós somos nova criatura. É o sinal da justificação, que somos perdoados dos nossos pecados. É o sinal da filiação, que agora nós somos filhos de Deus. É o sinal da santificação, que agora somos separados desse mundo para vivermos uma vida para Deus. E que o ensino é algo que deve acompanhar, que deve vir não apenas antes, mas durante e depois do batismo. Nesse sentido, quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós batizamos de modo que o indivíduo seja identificado com a Santíssima Trindade, com essa comunidade, com essa família, com essa comunhão eterna. O Pai Criador, o Pai que é provedor, o Pai que é gestor, o Pai que é mantenedor. O Pai é o princípio da paternidade, aquele que cria, aquele que provê, aquele que está gerindo, aquele que está organizando, aquele que está fazendo uma manutenção de todas as coisas. O batismo é a nossa identificação com o Filho. O Filho que, ao ver a humanidade separada de Deus, longe do propósito da sua própria existência, o Filho nos identifica com o princípio de filidade. O que é ser filho? E é no Filho que nós recebemos a remissão dos pecados. Porque o Pai, antes da fundação do mundo, escolheu para si um povo para poder ser a sua expressão, a sua imagem, para ser expressão da sua glória. Mas nós estávamos caídos e afastados desse Deus. Portanto, ele nos envia o Filho. Então, o Filho é aquele que nos redime, é aquele que nos garante a restauração, a religação, o reencontro com Deus. E o Espírito Santo é o santificador, é o princípio do amor, é o vínculo do amor. Os orientais dizem que Pai e o Filho e o Espírito é o laço que une essa comunidade. O Espírito Santo é que santifica, é o Espírito Santo que nos convence, que nos mostra a verdade, que nos leva ao quebrantamento, que gera em nós a nossa vida, a nova vida e aplica em nós aquilo que o Filho garantiu. O Filho morreu, derramou seu sangue, mas as bênçãos do que o Filho conquistou para nós na cruz chega até nós por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito é quem nos santifica, é aquele que nos ajuda a ser parecido com o Cristo, o nosso irmão mais velho. Portanto, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós precisamos lembrar que somos batizados por meio de um Deus que nos criou, de um Filho que nos redimiu e de um Espírito Santo que nos santifica. Nós estamos identificados com esse Deus uno, com esse Deus trino, com esse Deus a qual nós, por meio do batismo, somos enxertados nessa comunidade de amor. Olha que coisa linda e maravilhosa. Deus é uma trindade, conforme eu disse. Nessa trindade há uma família eterna, há uma comunhão eterna, há uma unidade eterna, há uma fraternidade eterna. E eu era para estar nessa unidade com eles, porém, por causa do meu pecado eu fiquei afastado e agora por causa de Jesus eu sou enxertado em Jesus, logo eu sou enxertado nessa comunidade, nessa família, nessa união. Olha que coisa maravilhosa. E o mais bonito disso tudo é que nessa trindade nós temos uma pessoa que é humana, que é Jesus. Ele é Deus, mas se fez homem. Portanto, nós temos um representante humano na comunidade dessa divindade que dignifica, que eleva a raça humana. Raça essa que quando nós olhamos para o mundo, vemos o caos que nós nos encontramos por causa do pecado, nós temos a oportunidade de olhar para Jesus e ver que é possível ser humano diferente do que o ser humano tem sido.
Porque a forma como o homem tem sido não é humano, é desumano. E ser humano é ser como Jesus de Nazaré. E nele nós conseguimos ser por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, a Trindade é um convite a nós a nos identificarmos com esse Deus maravilhoso que criou, que redimiu, que santificou. Esse Deus que é amor e que nos enxerta nessa relação, nos enxerta nesse relacionamento e nos faz ser imersos, embriagados, eivados, completamente banhados num amor que nos torna pleno, porque foi para isso que nós fomos criados. Amém. Fomos criados para Deus, para ter nele prazer. E somente quando nele nós estamos é que nos sentimos de fato aquilo que realmente nós somos. Imagem de Deus, semelhança de Deus. Deus nos abençoe, meu irmão, que através dessa reflexão você possa, todas as vezes que olhar para a fórmula trinitariana, lembrar de tantas coisas que ela representa. E Jesus disse uma coisa muito importante no final, no verso 20, que Ele estaria conosco todos os dias. Portanto, diante da nossa caminhada, que tenhamos a certeza que esse Deus triuno está presente conosco. Nós não estamos sós. Amém. Amém?